podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review. Eu sou Tomás Gomes, jornalista especializado em tecnologia e inovação. Vamos receber o Eduardo Ávila, diretor executivo da Revolusolar, uma ONG que vem realizando um trabalho incrível na democratização do acesso à energia solar em diversas comunidades brasileiras. Eduardo, tudo certo? Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, Tomás, Hudson, o pessoal todo aí da Energy Summit. Vai ser um prazer falar com vocês sobre esses próximos passos da transição energética no sentido da democratização. Vamos embora. Bom, Eduardo, novamente seja bem-vindo ao nosso podcast. Acho que para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco, sobre a sua trajetória pessoal e aí os caminhos, que levaram à criação da Revolusolar e o trabalho que vocês vêm fazendo hoje. Sim, eu sou formado em economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não tem muito tempo, eu tenho 28 anos, então me formei tem 4 anos na UFRJ. E como quase todo mundo que passa por economia, eu comecei ali no mercado financeiro. Então, sempre tive um apetite muito grande para o empreendedorismo. Na época da universidade também, criamos, junto com outros colegas da economia, administração, uma liga de mercado financeiro, chama Impactos UFRJ, que inclusive hoje está aí muito bem. E aí, dentro dessas iniciativas, a gente sempre estudava muito as fronteiras da economia e nos debruçamos muito à época. Vou dar uma volta para a gente chegar aqui em energia solar social. Parece que não vai chegar, mas vai chegar. A gente começou a se debruçar muito na revolução digital que estava acontecendo na economia, então principalmente as criptomoedas, criptoativos, e vimos também, com um olhar socioambiental, o quanto que isso poderia causar de problemas, de desafios para a sociedade, para a economia. E na nossa faculdade, a pesquisa em energia sempre foi muito forte. A gente tem 2 grupos de pesquisa em energia muito fortes lá. O GESEL, que é o Grupo de Estudo do Setor Elétrico no Brasil, e o Grupo de Economia da Energia, o GE. E vimos o impacto que isso teria em termos de consumo de energia também, e o impacto de potencial transformação positiva também que essas tecnologias digitais, como blockchain, teriam nesse mercado. E aí foi quando eu me juntei com outro grupo da UFRJ, lá da engenharia, e criamos uma liga de energia e tecnologia. E num dos eventos que a gente realizou, o primeiro simpósio de energia da UFRJ, a gente recebeu uma liderança comunitária de uma favela do Rio, a Babilônia, o Dinei, que hoje, o Dinei, inclusive, é presidente da primeira cooperativa de energia solar em favelas do Brasil, que a gente criou depois na minha gestão na Revolusolar. A gente fez um evento na Revolusolar, então, recebendo ele como liderança comunitária e um gerente de perdas de gatos da Light. Aí você imagina a discussão que deu no palco. Eu gostei muito daquela discussão, daquele debate, principalmente do potencial da gente transformar a realidade, a vida dessas pessoas que são as que mais sofrem hoje com as condições precárias e com o preço alto da energia. E nos anos seguintes a gente desenvolveu junto com esses moradores, essas lideranças, a Revolusolar, criou lá então a primeira cooperativa de energia solar em favelas do Brasil. Esse evento eu estou falando lá de 2018, a gente criou em 2021 a cooperativa local de energia solar lá, e hoje vem replicando esse modelo, já estamos em 10 territórios pelo Brasil, trabalhando também com produção de conhecimento, incidência para que isso vire política pública e de forma muito alinhada às empresas de energia também, que estão demonstrando um interesse muito grande em contribuir para essa democratização da energia solar no Brasil todo. Legal, Eduardo. Eu queria que você falasse um pouco mais aí como é que são aí as frentes de atuação de vocês hoje, para realmente democratizar e facilitar o acesso. Essa fonte de energia que, além de limpa, é tão abundante, como a gente já sabe. Como é que vocês vêm trabalhando aí nas comunidades locais e em outras regiões do Brasil que vocês atuam? Então, primeiro a gente percebeu esse potencial. Você está falando que a abundância da energia solar, o preço potencialmente muito mais barato dela comparado às outras fontes. Então,
O custo dos equipamentos de energia solar caiu mais que 90% na última década, enquanto, por exemplo, a conta de luz cobrada das residências aqui no Rio de Janeiro aumentou mais que 150%. E a Agência Internacional de Energia já aponta que a energia solar é a fonte de eletricidade mais barata da história hoje. Qual que é a questão? A gente está vendo, nos últimos 10 anos, uma revolução da energia solar já no Brasil, principalmente a partir da evolução do marco regulatório e da queda de custos também. Então, a gente já passou de 4 milhões de unidades consumidoras no Brasil se beneficiando da geração distribuída de energia solar. Só que isso representa 4% do potencial do mercado do Brasil, que a gente vê que essa grande maioria, mais de 90%, que é da classe, que são de classes sociais com renda mais baixa, não tem ainda o capital para investir nesses equipamentos, nem tem acesso a crédito ainda para acessar modelos de negócio que sejam viáveis a eles. Hoje a gente tem a migração para o mercado livre e modelos de energia solar que se encaixam muito com quem tem mais renda, apesar dela já ser a fonte mais barata e tão abundante assim. Então, o que a gente fez foi criar um modelo de energia solar social e econômico baseado em inovações, em mecanismos de financiamento para que o financiamento chegue na ponta com modelos de negócio locais e adaptados à realidade dessas pessoas. Então, como é que funciona? A gente criou lá na Babilônia de Chapéu Mangueira uma cooperativa de energia solar que tem a geração de energia em telhados grandes da comunidade, na quadra, na associação de moradores, nas escolas, que a gente viu também que muitas barreiras infraestruturais dificultavam a instalação local em cada casa e o modelo não ia para... A gente testou isso tudo e viu que não ia para frente dessa forma unicamente. A gente também tem inovações nesse sentido. A gente acabou de lançar, por exemplo, a primeira telha com energia solar instalada em residências do Brasil. Não é mais aquela placa pesada, é uma telha embutida com energia solar que resolve bem essa questão da infraestrutura nas favelas. Mas o principal modelo que a gente está replicando é essa geração em grandes telhados públicos da comunidade e a comunidade organizada em cooperativas ou associações para fazer a autogestão, inclusive a manutenção desses sistemas. Então, uma outra frente que a gente tem forte é de formação técnica e profissional dos moradores para fazer essa implantação, a manutenção e buscar por empregos também nesse mercado que cresce tanto. A energia solar é entre as fontes renováveis de energia que mais gera empregos também. No Brasil, em 10 anos, foram mais de 1,3 milhão de empregos gerados. Só que a gente precisa direcionar, através de capacitação em programas intencionados, para quem mais precisa, está sofrendo com desemprego e tem uma baixa qualificação para aproveitar essas oportunidades. Ao mesmo tempo que a gente mata o outro coelho com a mesma cajadada, que é a manutenção local, que é uma grande gap, uma grande lacuna de projetos sociais anteriores de energia solar, que tinham ali uma vida de 2 anos para implantação. No pós-projeto, que a gente sabe que os equipamentos solar duram mais que 20, 30 anos, não tinha ali uma rotina implantada para manutenção desses equipamentos. Então, a gente constrói esse modelo de autogestão de cada comunidade em relação à energia solar, com um programa forte de educação e cultura também, para que não só técnicos da comunidade façam essa manutenção, mas as lideranças, os comunicadores, as crianças se envolvam nesse processo, que a gente entende que é muito mais do que uma transição de fontes energéticas, e sim um processo de profunda transformação e revolução no setor energético para quem mais precisa. Então, uma frente nova para finalizar, recente, que a gente está tendo, para além de replicar esse modelo em territórios diretamente, é a incidência para a criação de políticas públicas que reconheçam essa solução e deem escala a ela a nível nacional, tanto a nível a esfera federal quanto estadual e municipal. A gente tem trabalhado bastante também para que o setor público incorpore isso nas suas atividades. Muito bom. Queria aproveitar esse último pedaço da sua fala e te perguntar justamente isso, né? A gente tem aí, vocês estão realizando aí um trabalho muito interessante nas comunidades, né, localmente, para fomentar ali da base mesmo, né, o uso da energia solar no país. Mas aí, abrindo um pouco o escopo para o cenário geral,
que você vê de principais gargalos, né, que a gente tem hoje para aproveitar esse potencial, né, e realmente posicionar a energia solar como uma fonte de energia de massa mesmo, né, no Brasil, aí, em diversas esferas da sociedade, da economia, dos negócios, né? Você comentou alguns da sua fala, né? A gente tem o gargalo financeiro, né? Também a gente tem da capacitação, mas o que você vê que a gente precisa para dar esse salto? Eu acho que o gargalo financeiro, o gargalo de capacitação são consequências de um gargalo fundamental que a gente tem, que é a falta, primeiro, de consciência sobre essas oportunidades, sobre a gravidade que é o problema da pobreza energética no Brasil. A grande maioria da população brasileira não tem acesso digno à eletricidade para, nas ondas de calor que está fazendo com a crise climática, ligar um ar-condicionado de forma regular, sem comprometer mais que a metade da sua renda. A literatura de pobreza energética aponta um limite de acessibilidade do orçamento familiar com despesas energéticas em 10%. Acima disso, a pessoa estaria em pobreza energética. Dados recentes mostram que 46% dos brasileiros declaram gastar mais do que a metade do seu orçamento com luz e gás. A gente ainda tem na Amazônia, por exemplo, mais de 1 milhão de pessoas sem acesso à rede elétrica. A gente sabe, são dados oficiais da ANEEL e das distribuidoras, que as quedas de luz são muito mais, os apagões são muito mais frequentes e duradouros nas favelas do que nas áreas nobres da cidade a 200 metros. Então, a maioria da população brasileira passa uma situação muito difícil de pobreza energética, que mantém elas num ciclo de pobreza e de restrição às oportunidades. Então, acho que o gargalo fundamental é a consciência pública no Brasil, tanto no setor público, privado, de que isso é um problema fundamental a ser endereçado. Em consequência, surge um gargalo de agenda estratégica, de visão enquanto país, entendendo que isso é um problema fundamental a ser atacado junto com a transição energética. Uma coisa pode ser feita de forma em sinergia, harmonizada com a outra. É também consciência de que a transição energética é uma agenda estratégica para o Brasil. Parece que ainda não temos esse consenso na prática. E, a partir daí, ter uma visão estratégica, tanto do setor público quanto privado, de que esse caminho é um caminho de agenda estratégica para o país, de uma política de Estado de longo prazo, imune a essas oscilações políticas que a gente está tendo. A partir daí, os outros gargalos naturalmente deverão ser endereçados. Financiamento. Hoje a gente não tem dinheiro para energia solar de interesse social no Brasil. O orçamento de 2023, analisado recentemente pela ONG INESC, que é focada em financiamento do setor público, mostra que nada foi investido em geração distribuída social no Brasil, ao mesmo tempo que muito pouco foi investido para renováveis e 5 vezes maior é o subsídio para combustíveis fósseis do que para renováveis no Brasil. Então, a gente não tem essa consciência, não tem uma visão pública e, naturalmente, não tem programas de capacitação da população para aproveitar essas oportunidades de transição energética, não tem financiamento, não tem incentivos para energia solar, para renovável, para combater a pobreza energética no Brasil, não tem mecanismos institucionais, não tem instituições no Brasil para se pensar e se fazer isso. Então, muito precisa ser construído, mas o primeiro é a gente entender que essa é uma agenda estratégica para o país, né? Muito bom. E a partir, né, desse contexto e do trabalho que vocês vêm desenvolvendo, queria que você comentasse, né? Você tem aí alguns casos interessantes de projetos, iniciativas e resultados que a Revolução Solar já conseguiu, né, atingir com os projetos que vocês vêm realizando e também o que vocês estão planejando aí para o curto, médio e longo prazo, o que está no roadmap de vocês. Boa, então, como eu estava falando, até 2022 a gente estava muito focado no projeto piloto, que foi a criação dessa primeira cooperativa na Babilônia de Chapéu Mangueira. A gente recentemente atingiu o resultado de 70 famílias nessa cooperativa, triplicando o tamanho inicial de 2021, quando a gente criou ela. Então, já são aí 70 famílias em 2 comunidades cariocas, economizando 40% das suas despesas com energia. Só nesse piloto a gente já formou 20
instaladores de energia solar, eletricistas e administradores que também estão trabalhando nesse mercado. E aí, desde então, a gente vem replicando esse modelo. Hoje a gente já está batendo 10 comunidades pelo Brasil, desde comunidades urbanas, favelas. A gente criou em São Paulo também a primeira associação de energia solar em favelas de São Paulo, na Zona Sul, Jardim Ângela, o Instituto Favela da Paz. A gente tem adaptado esse modelo. Começamos a trabalhar também numa comunidade indígena na Amazônia, de Terra Preta, com um modelo ligeiramente adaptado às condições de isolamento dessas comunidades lá, utilizando baterias também e com ajustes no encaminhamento profissional desses moradores, para trabalhar também nos programas de governo lá. Então, como um todo, a gente está batendo 200 kW instalados dentro das favelas. Isso é muito importante a gente reforçar que muitos se ventilam um modelo de geração remota para essas comunidades. A gente entende que isso deixa de lado, isso desperdiça alguns benefícios sociais de pertencimento, de emprego e também de eficiência energética e de compensação, porque você vai estar usando a rede de distribuição e transmissão, então perdendo valor no caminho. A gente já passou de 200 mil quilowatt-hora gerados, que já passa também de 200 mil reais em economias totais de energia, não só das famílias, que é um modelo mais avançado que a gente chegou na Babilônia de Chapamangueira, aqui no Rio, mas a gente tem dividido nossos estágios de implementação dessa metodologia, que envolve as cooperativas, as associações, a formação profissional, a educação e a capacitação de lideranças comunitárias. A gente tem dividido a implantação dessa metodologia, começando por instituições sociais, educacionais e culturais nas comunidades. Então, a gente já está batendo aí 20 instituições espalhadas pelo Brasil. Nessa virada de semestre, a gente já deve bater 30 instituições pelo Brasil, economizando aí na média de 60% as instituições. E agora, com essas novas, também já está passando de 100 famílias, 130 famílias pelo Brasil, economizando na ordem de 40% das economias na sua conta de luz, sempre com a energia solar sendo instalada dentro das favelas e gerando emprego e renda também para essa população. Então, a gente está com a meta aí, com essa mudança de modelo em que a gente dá mais protagonismo para instituições, associações que já existem nas comunidades, e a gente se posiciona como uma ponte entre essas comunidades, o setor privado, o setor público e as universidades. Está com a meta de chegar em 100 territórios em 2025, tirando um pouco o pé da operação direta na ponta e abrindo espaço para que quem já está na ponta, só com um adicional de conteúdo, de facilitação, de conexões e financiamento, possa fazer essa revolução e essa transição energética, que a gente adiciona 3 adjetivos, Tomás. Muito tem se falado da transição energética justa. A gente precisa discutir também o que é justo, né? Porque justo, às vezes, para um não é o que é justo para outro. Ninguém acha que a transição energética tem que ser injusta. A questão é o que se chama de justiça, e a gente traz essa perspectiva da justiça social e de combater as desigualdades sociais, as injustiças. Mas a gente adiciona outros 2 adjetivos para que seja uma transição energética justa, então inclusiva e popular, ou seja, feito da perspectiva das comunidades e das pessoas, e a gente entende que essas novas tecnologias possibilitam isso, que tradicionalmente no setor era tão impensável. Bom, sensacional, Eduardo. A conversa está excelente, mas estou vendo aqui que a gente já está se aproximando do nosso momento do Energy Beats, para compartilhar nossas dicas. Então, vamos lá. Momento Energy Beats. Bom, pessoal, vamos então às nossas dicas do Energy Beats de hoje. Seguindo a nossa tradição, a primeira dica é do nosso convidado. Então, Eduardo, pode fazer as honras da casa aí. Olha, eu não sei como é que funciona aqui nos outros de vocês, mas eu separei algumas coisas para perfis diferentes. Tem gente que gosta mais de ler um livro técnico, então, como a gente abordou muito também a questão da mudança institucional que precisa haver para esse fim, um livro que eu gosto muito é da Elinor Ostrom, Governing the Commons. Ela foi a primeira mulher prêmio Nobel de Economia propondo novos modelos de organização
para além dos estados e dos mercados, com inovações institucionais. E como a gente falou muito de Brasil e das oportunidades, um pouco mais leve esse, é o Trópicos Utópicos, do Eduardo Gianetti, que fala também sobre as oportunidades de protagonismo do Brasil nesse novo tempo. E, só para quem quer entrar mais a fundo do tema de energia solar social também, a RevoluSolar tem bastante material. No revolusolar.org.br/conhecimento tem cartilhas, relatórios técnicos, cursos online, todos gratuitos e acessíveis para que vocês possam participar dessa revolução solar também. Muito bom, Eduardo. Reforço aí a sua dica do Trópicos Utópicos. Acho que é um leitor essencial para a gente pensar num futuro que explore aí nossas próprias potencialidades, né? E eu vou complementar com mais uma dica também, que é um projeto que se chama Sol de Norte a Sul, desenvolvido pelo Greenpeace, que é uma série de mini documentários aí e um projeto também, um mapa do Brasil que mostra, né, um pouco como a energia solar pode ser democratizada e ter o acesso facilitado para diferentes realidades e comunidades de um país do tamanho do Brasil. Então fica aí a nossa dica. Acho que esse BITS eu já recomendei em algum programa anterior, não recordo qual agora, mas aí também vou reforçar essa dica que eu acho que tem tudo a ver com o programa. Bom, pessoal, esse foi mais um Energy Center da MIT Technology Review. Mais uma vez, muito obrigado por passarem esses minutos com a gente. Não deixem de seguir o perfil da MIT Technology Review Brasil na sua plataforma preferida de podcasts. Vai lá. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pela presença e pelo papo aqui. Obrigado, Tomás, pelo papo maravilhoso, e reforço aí o convite a todo mundo botar RevoluSolar no Google aí, acompanhar, que vem muita novidade pela frente aí também. Valeu! Valeu, Eduardo. Obrigado, pessoal. Até a semana que vem. Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation.